Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai ver o conceito de árvores, Vamos fazer uma caracterização, tratar de tópicos relevantes para a compreensão do que nós vamos ver doravante. Também vamos falar sobre árvores binárias. Vamos começar então com o seguinte questionamento. Qual a carência das pilhas e filas? Bom, se vocês pararem para pensar, elas são de difícil utilização para a representação hierárquica de elementos. Isso ocorre devido ao quê? Qual a característica? As filas e pilhas elas são limitadas a apenas uma dimensão. Então, para sanar essa carência, que foi criado o conceito de árvore. Eu apresento para vocês agora uma imagem de uma árvore que nós encontramos na natureza. Se a gente for parar para comparar com a representação computacional dela, a gente vai enxergar essa árvore como se ela estivesse de cabeça para baixo. Isso por quê? Porque a gente vai enxergar como ponto mais alto dela na representação, como sendo a raiz. Eu tenho aqui então uma imagem que representa uma árvore do ponto de vista computacional. Vamos então destacar quais são esses elementos presentes nessa representação de uma árvore. No primeiro, deixar claro que nós temos os nós. Destaquei ali 4 nós, mas é relevante mencionar que tanto A, quanto B, quanto C, quanto D, quanto E, quanto F, quanto G, quanto H e quanto I são exemplos de nós. Tá certo? Temos também ali, como eu havia mencionado, o fato de que temos o nó mais alto ali na representação como sendo a raiz. Então, nó com a informação A contida no mesmo é a raiz da nossa árvore. Destaco agora o conceito de que vem a ser folhas. Então, estou destacando ali 2 folhas, a D e a I. Mas é interessante ter em mente que tanto o nó D, quanto E, quanto F, quanto G, quanto I são exemplos de folhas. Tá bom? No caso, o nó B, C e H são nós intermediários, já que não são raiz e também não são folhas. Uma definição recursiva, então, para a árvore. Deixar um pouco mais claro, a gente já tocar no ponto de recursão. Então, a gente pode enxergar que uma estrutura vazia é uma árvore. Se tivermos T1, T2, T3, TK como sendo árvores disjuntas, então a estrutura cuja raiz tem como suas filhas as raízes de T1, T2, T3, TK também é uma árvore. Por fim, somente estruturas geradas pela regra 1 e 2 são árvores. Então a gente pode imaginar que nessa área em branco nós temos uma árvore vazia. Se imaginarmos então uma estrutura que tem como raiz essa árvore vazia, ou seja, uma estrutura que não vai ter folhas, temos T ali como exemplo de uma árvore. De forma análoga, podemos imaginar ali o nó Z como exemplo de uma outra árvore. Ambas árvores são disjuntas, ou seja, não compartilham nós. Então, se eu pensar numa estrutura que seja raiz e os filhos sejam as raízes da árvore T e Z, eu passo a ter também uma árvore. Por fim, posso enxergar uma outra árvore como sendo W. Então, se essas 2 árvores forem filhas de um nó que é a raiz, eu tenho uma nova árvore. Tá bom, pessoal? Qual o conceito de caminho? Vamos dar uma olhada na representação aqui de uma árvore e vamos pensar. Primeiro, destacar que caminho é a sequência de arcos com origem na raiz e final em um determinado nó. Bom, mas o que vem a ser, professor, um arco? Então, o arco é uma aresta que vai ligar 2 nós. Então, eu destaco ali exemplos de arcos para vocês. O arco está ligando a raiz, que é o meu nó A, ao nó C, e o arco que está ligando o meu nó C ao nó H. Mas eu tenho outros exemplos de arco na nossa árvore aqui. Por fim, então, eu quero que vocês se questionem sobre quantos caminhos existem para se atingir um determinado nó. No caso, nós vamos ter apenas um. Vamos imaginar aqui, então, se eu quero determinar o caminho para o nó D. Então, lembrando que o caminho significa o quê? O conjunto de arcos que vão partindo da raiz
chegar até o nó que eu desejo, né? Então, no caso, saindo de A, eu tenho um arco que liga A a B, e depois, saindo de B, eu tenho um arco que vai ligar B a D. Então, eu tenho ali, destacado em vermelho, o caminho para o meu nó D. Tá certo? Aí, vamos lá. O que determina o tamanho de um caminho? Ficou meio óbvio, fica o número de arcos no mesmo. Qual o nível de um determinado nó? Para isso, deixar claro que o nível de um nó em uma árvore ele vai ser definido da seguinte forma. A raiz da árvore ela tem nível 0. E o nível de qualquer nó, outro nó, na árvore, ele é um nível a mais que o nível do seu pai. Tá bom? Qual a altura ou profundidade de uma árvore não vazia? O nível máximo de um nó da árvore. A árvore vazia, só para deixar essa definição aqui clara, né? A árvore vazia ela é uma árvore legítima de altura 0. A definição de uma árvore impõe alguma restrição sobre quantidade de filhos de um nó? Nós vimos aqui a definição recursiva de uma árvore, né? Logo, a gente sabe que não, né? A quantidade de filhos pode variar de 0 até qualquer inteiro positivo. Porém, existem alguns tipos particulares de árvores cuja definição impõe algumas restrições. A gente tem como exemplo, né, o tipo de árvore que vai ser tópico de estudo da nossa videoaula, que seria a árvore binária. Seguindo essa linha de raciocínio, né, e com o próprio nome induz, né, árvore binária, acho que é possível deduzir que uma árvore cujos nós têm 2 filhos, possivelmente vazios, e cada filho vai ser designado como filho à esquerda ou filho à direita. Então seria uma definição, né, para a nossa árvore binária. Exemplos de árvores binárias. Temos o primeiro aqui, né, se a gente parar para pensar, temos aqui, né, a nossa raiz, que é o nó com valor 12, tem 2 filhos. Né? Indo para o filho à esquerda, a gente tem ele com valor 10, tem 2 filhos. Indo para o filho à esquerda do 10, temos o 5, que no caso não tem nenhum filho. Tá certo? É uma folha. E assim a gente vai verificar que a definição se enquadra neste exemplo de árvore. Logo, trata-se de um exemplo de uma árvore binária. Tem outra árvore aqui que eu apresento, né? E nesse caso, o que vocês acham? Ela é ou não? Ela é ou não um exemplo válido de uma árvore binária? No caso, também um exemplo válido de uma árvore binária. Né? Eu tenho todos os nós com 2, 1 ou nenhum filho. Tá certo, pessoal? Em uma árvore binária, existem no máximo quantos nós em um determinado nível? E aí? Então, eu tenho, no caso, no máximo, 2 elevado a i nós no nível i de uma árvore binária, tá certo? Mais uma definição, né? O que vocês acham que vem a ser uma árvore estritamente binária? Então, uma árvore onde todos os nós que não são folhas vão possuir 2 filhos. Seguindo essa linha, temos o exemplo aqui, então, né, de uma árvore binária. Então, se a gente for ver, né, todos os nós que não são folhas, exemplo, né, a raiz tem 2 filhos, daí seu filho à esquerda, o 10, tem 2 filhos, o filho à direita da raiz, 30, tem 2 filhos. Os que não têm 2 filhos são folhas. Um exemplo aqui de uma outra árvore binária. E agora, o que vocês acham? É um exemplo de uma árvore estritamente binária? O que vocês acham? Não. Isso porque, se a gente prestar atenção ali, né, temos o nosso nó com valor 11 e ele não é uma folha e tem apenas um filho. Então foge a regra que nós vimos para a definição de uma árvore estritamente binária. Então vamos lá. O que seria então uma árvore binária completa? Já sabemos o que é uma árvore binária e agora o que seria uma árvore binária completa? Uma árvore binária completa de profundidade D é uma árvore estritamente binária onde todas as folhas estão no nível D. Tá certo? Então aqui ó, a gente viu um exemplo de uma árvore binária completa. Tá bom?
árvore binária quase completa. Então, uma árvore binária de profundidade D será uma árvore binária quase completa se 1. Cada folha da árvore estiver no nível D ou no nível D-1. 2. Para todo nó ND que possui um descendente direito no nível D, todo descendente esquerdo de ND é folha ou tem 2 filhos. Tá certo? Exemplos agora. Então, aqui um exemplo de uma árvore binária quase completa. Então, se nós pararmos para analisar todos os nós aqui, vamos ver que eles se enquadram, né, na definição que nós vimos. Outro exemplo de árvore binária aqui, o que vocês acham? É um exemplo válido de uma árvore binária quase completa? Também é um exemplo válido. Outra árvore binária aqui, o que vocês acham? É um exemplo de uma árvore binária quase completa? Não é um exemplo de uma árvore binária quase completa. Se vocês forem enquadrar na regra, vocês vão ver que temos um problema aqui no y, né? Ele tem um descendente direito e quando a gente aplica a regra para os seus, né, descendentes esquerdos, a gente percebe que ela não se satisfaz, tá certo? Mas tem uma forma mais simples de conseguir visualizar isso. Então, primeiro, se eu quero determinar se uma árvore binária é quase completa, eu observo e vejo, né, se todas as minhas folhas, a árvore ela tem profundidade D, se todas as minhas folhas estão no nível D ou D-1. Primeira coisa. Depois, se porventura faltarem elementos, vão todos estar faltando no nível D. Tá certo? As folhas que não estão presentes no nível D vão estar no D-1. E aí o que acontece? Todas essas folhas que faltam, elas vão estar sempre à direita na estrutura do meu nível, do meu maior nível, na maior profundidade. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Se a gente for olhar aqui esse primeiro exemplo, então todas as minhas folhas estão em D ou D-1. E as folhas que não estão presentes em D, elas todas estão faltando à direita do nível D. Então eu tenho faltando aqui o filho à esquerda de W e o filho à direita de W. Tá? Só destacar ali com a reticência. Se a gente for pensar nesse outro exemplo aqui de árvore binária, para ver se ela é quase completa. Aí eu vou ver todas as minhas folhas estão em D ou D-1. As folhas que não existem em D, todas elas se encontram à direita da folha existente em D. Tá certo? Então está ali destacando. Porque o que está faltando para ela ser uma árvore binária completa? Está faltando o filho à direita de Y, o filho à esquerda de W e o filho à direita de W. Tá certo? Agora, se a gente for analisar esse exemplo aqui de árvore binária, que não se caracteriza como uma árvore binária completa, primeiro, a gente tem todas as folhas no nível D e D-1. Beleza. Mas as folhas que faltam no nível D não estão todas à direita das folhas existentes, né? A gente tem ali, folhas faltando à direita de Z, né, que é o filho à esquerda de W e o filho à direita de W, mas temos também a ausência do filho à esquerda de Y. Então tá ali. O que eu destaquei em vermelho é o que descaracteriza esta árvore binária como árvore binária quase completa. A nossa videoaula de hoje é pesada no ponto de vista conceitual, né, mas eu destaquei características bem relevantes, mas ela também vai ser bem curtinha, então a nossa videoaula de hoje vai acabar por aqui. Tá certo, pessoal? Até a próxima!